Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. É para frente um pouquinho, para frente não, próximo livro depois de Jeremias, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 1. Queria agradecer a visita daqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E se não for mais a primeira, é a segunda, terceira, quarta, nós já entendemos que você faz parte desse povo de Deus que se reúne neste lugar. Um povo apaixonado por Jesus Cristo. Amém? E um povo que vai morar no céu. Amém? Glória a Deus, né? Então, que você possa se sentir muito bem aqui neste lugar. Lamentações, capítulo 3, verso 1. Antes da gente fazer a leitura, fica com a Bíblia aberta. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre este profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele é conhecido no meio cristão, né, para aqueles que leem a Bíblia, que estudam um pouquinho da palavra de Deus, como sendo o profeta chorão, né? Quem conhecia Jeremias como profeta chorão? Alguns, né? Então ele é o profeta chorão, tanto que ele é tão chorão que ele tem um livro dele, que é Jeremias, e tem um livro de Lamentações de Jeremias, que fala um pouquinho dos seus lamentos, né? Um profeta que, se você ler todo o livro de Jeremias e também de Lamentações, você vai ver que em todo o tempo ele está chorando, ele está se lamentando por algo que aconteceu. E ele viveu num momento muito difícil. Na verdade, as lutas de Jeremias aconteceu quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, quando todo mundo, seus familiares, entendiam que ele ia ser um sacerdote. E lá no primeiro capítulo do livro de Jeremias, Deus fala que ele não era para ser um sacerdote, apesar do pai dele ser um sacerdote, que Deus tinha separado ele para profetizar, ele ia ser um profeta. Então ele ia quebrar aquela cadeia de sacerdote vindo da família de Jeremias, e ele, da sua família, ia ser a partir de agora um profeta. Deus ia levantar ele para profetizar nas nações. E ele nasceu e ele começou a exercer o seu ministério debaixo de uma luta muito grande. O povo de Deus, no momento em que ele inicia o seu ministério e no decorrer do seu ministério, vira as costas para o Senhor. Judá acaba servindo a outros deuses e não mais ao Deus de Israel. Ele começa a ter uma dificuldade muito grande sendo um representante de Deus naquele lugar. E Deus dá uma difícil tarefa para Jeremias, que ele deveria profetizar aquilo que iria acontecer com o povo devido à sua desobediência. Naquele momento, o povo vivia uma luta muito grande, porque tinha 3 potências mundiais que tentavam dominar todos os povos: a Assíria, o Egito e a Babilônia. E naquele momento o povo, no lugar deles mais se apegarem a Deus, eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus dá uma palavra para Jeremias, dizendo assim para Jeremias: Jeremias, você vai ter que profetizar, você vai ter que dizer ao povo algo, um recado que eu tenho para você nesse dia, para você comunicar ao povo. E o recado é o seguinte: esse povo que se desviou dos meus caminhos, eles vão permanecer cativos na Babilônia durante 70 anos. Olha só que notícia. Às vezes a gente acha que o profeta, ele só profetiza coisas boas, né? Não deixa de ser boa, mas na ótica nossa, ela é ruim, porque você ser cativo, prisioneiro, retirado da sua terra para estar em outro lugar durante 70 anos, com certeza uma geração iria nascer na Babilônia. Não é muito bom de se ouvir. E eu disse assim, que não é, entre aspas, vamos dizer assim, boa, porque na verdade era para que eles pudessem entender e olhar e voltar os seus olhos para o Senhor. Era uma forma de Deus puni-los, para poder fazer com que aquele povo pudesse enxergar Deus como sendo Deus Todo-Poderoso da vida deles. Então era por amor ao povo que Deus estava permitindo aquilo. Mas uma notícia difícil. E quando ele vai profetizar isso para o povo, ele aconselha o povo a se render à Babilônia. Então não era para lutar contra os babilônicos, porque Deus já tinha falado. E Deus, quando ele fala, ele não volta atrás da sua palavra.
e era para eles se renderem ao exército da Babilônia e irem cativos para a Babilônia. E o povo não entendeu nada. O povo entendeu que ele era um traidor e começou a acusar ele de um monte de coisas. E Jeremias, se você for ler, você vai ver que era um profeta sensível, um homem de coração grande, mas cheio de uma sensibilidade, e vendo que o povo inteiro ficou contra ele, ele começa a se lamentar, a chorar, e o livro dele vai descrevendo essas lutas que ele vai passando por servir ao Senhor e por dizer sim para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Daí o povo vai cativo para a Babilônia, aquilo que Deus falou aconteceu, e algumas pessoas tiveram autorização para continuar onde estavam, em Judá, e ele foi uma das pessoas. E Deus manda ele dizer ao povo, que era para o povo que tinha ficado, para permanecer naquele lugar. E o povo, cheio de desobediência no seu coração, longe da presença de Deus, resolve ir para o Egito, para poder no Egito buscar ajuda para que pudesse passar os dias de aflição, de lutas que eles estavam enfrentando. Ele vai e diz isso para o povo não escuta ele, leva ele à força para o Egito, e é onde ele acaba ali os seus dias. Então, um homem cheio de lamento, cheio de tristeza, com muitas dificuldades, e a gente lê isso nos 2 livros, né? O primeiro livro escrito por ele, o segundo livro, algumas pessoas, alguns teólogos ainda discutem se ele foi o autor do livro, mas mesmo se não foi ele, foi alguém que conviveu com ele e escreveu coisas referentes à sua pessoa. Ele descreve realmente os lamentos de Jeremias. E eu queria ler agora junto com você, ele é um texto bem extenso, mas necessário, para nós entendermos um pouco como estava a situação deste homem nesse capítulo 3 de Lamentações. E eu queria que você pudesse olhar para a vida deste homem e não deixando de olhar para a sua própria vida, né? Porque a palavra de Deus ele se renova todos os dias. E se o Senhor quer que nós falamos sobre isso nessa noite, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. E eu confesso para você, irmão, que eu fui por vários dias ministrados por Deus através dessa palavra. Faz alguns dias que eu ouvi uma palavra de um pastor que tinha em cima desse texto, falou muito comigo. Eu já ouvi ela umas 2 vezes, eu estudei tudo isso aqui, porque Deus falou muito comigo, porque eu sou uma pessoa que necessito, que preciso passar pelo mesmo processo que Jeremias passou. E talvez você é um desses. Se Deus te trouxe, eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Lamentações capítulo 3, verso 1, a gente vai até o verso 20, diz assim, começa a olhar para você e imaginar como estava o coração desse homem. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele envolveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou-me contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-se com os grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaço, deixou-me assolado. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinzas. Afastou-me a paz da minha alma e esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, com também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continua os recordar e se abate dentro de mim. Até aqui.
Então dá para a gente perceber que é um homem que está extremamente amargurado, deprimido, que talvez nos tempos em que nós vivemos, era um candidato muito sério a cometer um suicídio, a tirar a sua própria vida. Um homem que deixou de ter alegria, deixou de ter paz, vivendo as dificuldades do dia a dia, diante da história que já foi narrada. Um homem que não conseguia enxergar uma esperança ou algo diferente para acontecer, e afundado num rio de amargura e tristeza, profunda amargura, profunda tristeza. Não encontrava paz, não tinha ânimo para acordar no seu dia, para poder vencer o seu dia. Um homem extremamente triste. E se você ler, a gente vai fazer isso agora, a partir do verso 22, as coisas começam a mudar. Ele tem uma reviravolta de 180 graus. Ele está caminhando para um lado de tristeza, amargura. De repente, a partir do verso 22, ele começa a andar para o outro lado e ele começa a se encher de esperança, de misericórdia, de compaixão, de bênção, daquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Sua cabeça é mudada e ele não foi num psicólogo e ele nem buscou ajuda num psiquiatra. A cabeça dele começou a ser transformada, ele começou a pensar de forma diferente. A sua forma de agir, de pensar, a partir desse momento, começa a ser diferente. Algo aconteceu. E que talvez, irmão, é algo que você precisa nessa noite, para que você possa sair diferente da forma que você entrou. Talvez você entrou assim como Jeremias, né, choroso, coração amargurado. Mas Deus vai levar você, vai tirar você daqui cheio de esperança, de fé. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Verso 22, olha a transformação, a mudança que aconteceu nele diante do texto do capítulo 3 de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Assenta-se o solitário e fica em silêncio, portanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê face aos que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Você pode ver que é um outro homem, um homem que as coisas ainda não mudaram, mas na verdade ele começa a entender e se encher no seu coração de fé e esperança, que algo iria acontecer. No primeiro parte do texto, do capítulo, ele começa a dizer algo, e até muitas vezes julgando a Deus pelas suas dificuldades que ele estava atravessando. Quando pula para o verso 22, ele começa a glorificar a Deus pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pela justiça de Deus na vida dele, e Deus sendo justo e fiel, ia mudar a história da sua vida. Algo aconteceu, e ele não foi, como eu disse, num psicólogo, num psiquiatra. Na verdade, ele esteve na presença de Deus. A chave de mudança, de transformação, está no versículo 21, que nós não lemos. No verso 21 tem descrito o que ele fez para que ele pudesse mudar a sua maneira de pensar tão rápido, e de passar de um momento de lamentação, de choro, para um momento de esperança, de fé, de certeza que Deus ia mudar a história da sua vida. Está ali em verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele começou a se lembrar do Deus do qual ele servia. Ele começou a olhar para trás e começou a ver que, apesar das lutas do seu momento, ele tinha muitos motivos para louvar ao Senhor por todas as coisas que Deus já tinha feito na vida dele.
E eu queria aqui meditar com os irmãos em 3 aspectos que nesse texto que nós lemos, trouxe Jeremias à lembrança para que ele pudesse mudar a maneira dele pensar, dele agir e mudar a história da sua vida. A primeira coisa é, 3 coisas ele disse. A primeira, Deus, que está no verso 22, Deus é misericordioso. Olha só. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele começou a lembrar das misericórdias do Senhor, como que o Senhor é misericordioso, como o Senhor ele é bondoso. A misericórdia de Deus, quando vem na nossa vida, é que nós merecemos algo que teria que acontecer conosco, mas Ele, olhando o nosso coração, Ele age com misericórdia. Ele nos poupa daquilo que nós deveríamos passar, daquilo que nós precisávamos atravessar. E Ele começou a recordar no seu passado de como Deus foi misericordioso conosco, com Ele em especial. Como que Deus tem sido misericordioso com você? Você está aqui hoje, irmão. Você tem um sopro de vida em você. Você está aqui vestido. Você tem uma roupa, talvez tantas ciladas por onde você já andou na sua caminhada, não era nem para existir mais o sopro de vida em você, mas Deus agiu de tanta misericórdia na sua vida, que Ele possibilitou que você pudesse estar aqui e com vida, irmão. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. O grande problema de Jeremias era a forma que ele acordava, e também é um grande problema de nós também. A forma que nós acordamos, a forma que nós começamos o nosso dia, ele diz aquilo que será a nossa tarde, aquilo que será o dia como um todo. Jeremias, ele acordava de manhã já se lamentando pelo dia em que ele ia ter e as coisas que ele teria que enfrentar. Mas de repente ele começou a lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Quando ele acordava pela manhã, ele dormia, quando ele acordava pela manhã, ele tinha a possibilidade das misericórdias do Senhor o alcançar. E muitas vezes assim é conosco também. Quantas vezes nós acordamos e nós nem se lembramos, porque nós acordamos porque Deus agiu de misericórdia para a nossa vida. Esses dias eu estava lendo uma reportagem e um médico estava explicando, e ele falava, sendo um psiquiatra, ele estava falando que o que faz nós acordarmos é como se fosse uma chave de luz, que você levanta, liga a luz, e você abaixa e apaga a luz. E essa chavinha, ela funciona em nós para que qualquer barulho, qualquer coisa que tire atrapalhe o teu sono naquele momento, ele faça você despertar. E se a pessoa não tiver isso, ela não volta mais. Porque é esse startzinho, esse liga e desliga, que desliga durante a noite quando você dorme no sono, e que liga quando você acorda para poder despertar você. Se isso aconteceu nessa noite em você, porque isso funciona em você, porque Deus tem agido com misericórdia com a sua vida. As misericórdias do Senhor renovam-me toda manhã. Todos os dias de manhã, era para nós, como servos do Senhor, acordar e profetizar na nossa vida coisas boas, bênção do Senhor. Você deveria acordar de manhã e dizer, Deus, antes de qualquer coisa, antes de você tomar o seu café, antes de você despertar a outras pessoas que você tem que acordar naquele dia, você tinha que glorificar a Deus pelo seu dia. Pelo seu dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Independente do jeito que você dormiu, de manhã é a possibilidade de você ter um dia abençoado. Em Deuteronômio 11:26 diz assim, o Senhor dizendo, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você acorda de manhã com a possibilidade de escolher a bênção do Senhor na sua vida ou a maldição para a tua vida. Quem escolhe é você. E infelizmente nós somos conhecedores da palavra de Deus, a gente tem grandes coisas para contar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas mesmo assim nós temos acordado debaixo de maldição, irmão.
Você tem atraído maldição para a sua vida. Mas esse despertador tinha que tocar agora. Não acredito, nem dormir direito, vou ter que levantar. E às vezes, irmão, o resultado de você ter que levantar é resultado da misericórdia de Deus na sua vida. Porque muitos que estão aqui, quando toca o relógio na segunda-feira, o seu despertador para você acordar, é porque você precisa ir trabalhar. Amém? E a gente tem convivido com muitas pessoas que seria um prazer enorme, uma alegria muito grande, dela poder acordar às 6h30, 7 horas da manhã, ou até mais cedo, para ela poder começar o dia dela sabendo que daqui a pouquinho ela tem que se arrumar para ela poder ir para o seu trabalho. A misericórdia de Deus é revelada na nossa vida e muitas vezes nós murmuramos até pela misericórdia que Deus tem conosco. No lugar de nós glorificarmos a Deus, que chegou a hora de acordar porque a gente tem um compromisso, porque a gente tem um trabalho, a gente tem que ir para a escola. Quantas pessoas que poderiam, queriam, gostariam de ter estudado, de poderiam ter uma vida diferente porque estariam na escola, mas não tiveram a oportunidade de estudar. E você tem a oportunidade, tocou o relógio, você está acordando, talvez você vai para a sua escola, ou para o teu trabalho, porque Deus tem agido com misericórdia na sua vida. E nós, no lugar de nós atrairmos a bênção do Senhor, a gente traz a maldição, murmuração. Nós reclamamos. Nós começamos o nosso dia errado. Eu tenho falado aos domingos, quando nós temos nos reunidos ali na Esperança Viva, já vai fazer, eu acho que 4 ou 5 domingos que nós mudamos para domingo, né, o Esperança Viva, e para mim tem sido assim muito, muito especial, porque é um momento que eu acordo um pouco antes, eu me arrumo e vou para lá, para o Capper, e meu dia, minha semana, ela é diferente, porque eu estou começando a minha semana certo. Eu estou começando a minha semana glorificando ao Senhor, aprendendo de Deus. Agora a gente conseguiu até alguém para estar tocando, né? O Vinícius está ajudando a gente lá. Nós juntamos a reunião de oração no mesmo horário. Então o louvor é o Vinícius que tem feito. Tem sido bênção, irmão. É gostoso demais a gente acordar o nosso dia, despertar para o nosso dia na presença do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E o desejo do nosso coração tem que ser que essas misericórdias nos alcancem nesse dia. Agora vai te alcançar dependendo das suas palavras e das suas atitudes. Se você acordar profetizando maldição, ai que segunda-feira braba, ai que segunda-feira difícil, vou ter que acordar para fazer isso e aquilo. Ei vida, oi que coisa, eu não aguento mais. Irmão, você está atraindo, você está sendo um poço de atração, de maldição na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa aprender nessa noite com Jeremias, que viveu, que não conseguiu aprender com a experiência do outro, mas teve as suas próprias experiências. E Deus está possibilitando que nós pudéssemos aqui hoje, nessa noite, olhar para as experiências de um homem que teve a sua vida transformada quando ele acordou, quando ele despertou e ele viu as possibilidades que Deus tinha para a vida dele. E assim também hoje você pode aprender com ele sem passar por isso. Ou talvez você esteja passando por isso, atraindo maldição para a sua vida. Mude a sua maneira de pensar. Começa o seu dia de forma diferente. Amanhã é segunda-feira. E às vezes a gente amaldiçoa as nossas segunda-feiras. Nossa, amanhã é segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Glória a Deus, irmão, que vai começar tudo de novo. Glória a Deus que você amanhã vai ter um motivo para você acordar. Talvez você está correndo atrás de emprego, eu sei que tem bastante gente desempregada, mas glória a Deus que amanhã você vai ter força, você vai ter as tuas pernas, disposição, para você correr atrás de você conseguir algo, para que você possa ser encaixado profissionalmente. Glória a Deus que você tem condição de estar dormindo num lugar e acordar num lugar onde você é ajudado, ou você tem sua casa, o seu lar, para você poder começar a sua semana da maneira certa, talvez junto com os seus filhos, junto com a sua esposa. Glória a Deus, por mais difícil que nós possamos atravessar os nossos dias, a misericórdia do Senhor, essa palavra, ela é verdadeira, real, ela tem nos alcançado todos os dias. Você tem muitos motivos para glorificar o Senhor.
tenho certeza disso. Né? Hoje, nós estamos tendo o costume, no Esperança Viva, daquelas pessoas que quiserem testemunhar, falar um pouquinho da sua vida, ou de algo que aconteceu durante a semana, de pegar um microfone e testemunhar. E às vezes eu vejo que as pessoas vão e falam, mas muitos têm muitos motivos para falar e não falam. Porque às vezes acha que é pequeno demais. Não, o que eu tenho para falar, aquilo que aconteceu na minha vida é muito pequenininho, diante de um testemunho que eu ouvi. Irmão, independente do tamanho da tua bênção, eu sou muito mais apaixonado por coisas pequenas que Deus faz na minha vida do que as grandes. Porque a grande, a gente já espera, pelo Deus maravilhoso que Ele é, Ele poder me livrar das armadilhas grandes que a gente acaba entrando. Mas as pequenas, faz me ver um Deus que cuida de mim, que está comigo, e que até nas pequenas coisas, miudinhas, que está me tirando a paz, Ele intervém. Então não é um Deus que olha só para as coisas grandes, só para aquele que tem uma doença grave, que está perto da morte e vai acontecer uma cura especial na vida dele. Amém, eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Mas Ele é muito mais Deus na minha vida quando eu olho para as pequenas coisas, porque Ele dá atenção para mim nas pequeninas coisas. E você tem isso todos os dias acontecendo na sua vida, e muitas vezes a gente não entende, ou a gente não consegue compreender as misericórdias do Senhor. Traz a lembrança, começa a lembrar, tira a tristeza do seu coração. Hoje o Senhor quer renovar as suas misericórdias na sua vida. Amém? Então a primeira coisa que o profeta disse é a questão da renovação da sua misericórdia. Ele lembrou que Deus renova a misericórdia todos os dias, e ele era contemplado com essa renovação da sua misericórdia. No final do verso 23, tem uma frase que está escrita assim: grande é a tua fidelidade. Ele lembrou, ele conseguiu recordar de quanto Deus é fiel. E Deus é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não olha para a tua imperfeição. Mesmo que você pecou com Deus, mesmo que você virou as costas para Ele, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, não precisa abrir, só vou ler. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim, ó: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo nós sendo infiéis, Deus não deixa de ser fiel. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Às vezes a gente acha, irmão, porque nós pecamos, porque nós erramos, tudo aquilo que Deus tinha para derramar sobre as nossas vidas é interrompido. Mais que isso, a gente acha que nós perdemos isso. Nunca mais vai voltar. Você teve uma chance de você estar firme com Deus e de viver a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Você errou, você é pecador, assim como eu. Pecou. Daí muitas vezes o diabo vem no nosso coração para trazer lamento, para poder nos afundar num poço de choro, de lágrimas, para nos acusar, porque das funções do diabo, ele é ser nosso acusador. Ele vem e ele tenta destruir a gente, dizendo que tudo que Deus sonhou para nós não vai ser realizado. Como se a fidelidade daquilo que Deus tem para nós está diretamente vinculado nas nossas atitudes e nós sendo fiel a Deus. Deus, Ele não compactua com o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. Mas através de você se arrebentar na presença do Senhor, você buscar arrependimento na presença do Senhor, você volta a ter a comunhão com Deus, desde que esse arrependimento seja genuíno e verdadeiro. Você sabe o que acontece? Tudo que Deus prometeu, a fidelidade de Deus vai ser cumprida na sua vida. Amém? Se você está hoje, irmão, chorando, porque você errou, porque você fracassou, e você acha que talvez não tem mais chance para você, quero dizer que o nosso Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele é misericordioso.
Agora basta uma atitude sua diante do seu erro para que Ele possa devolver para você tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo aquilo que Ele falou vai ser cumprido na sua vida. Talvez você atrasou um tempo de Deus. Eu sou literalmente, o meu testemunho está vinculado a essa história. Há muitos anos atrás eu tive um insucesso num relacionamento. Não era pastor, apesar de ter praticamente nascido na igreja, desde pequenininho minha mãe levava na igreja, cresci ouvindo as histórias, cresci nas escolas dominical. Aqui a gente faz diferente, não tem a escola de manhã, mas tem a salinha das crianças à noite. Cresci nas salinhas das crianças ouvindo as histórias, e muito novo ainda, entrei num casamento, servi o Senhor numa igreja, e acabei fracassei com a minha aliança que eu fiz com Deus e com a minha primeira esposa, diante do matrimônio. E quando isso aconteceu, por muitos anos eu achei que tudo aquilo que Deus havia prometido para a minha vida não iria se cumprir mais. Eu comecei a achar e entrei num processo de muito lamento, me tornei um Jeremias. Poderia até escrever Lamentações de François, tanto que eu chorei, irmão, por tanto que foi difícil. E foram aproximadamente quase 8 anos de lamento, porque eu achava que nunca mais ia voltar, que Deus tinha algo para a minha vida, e eu exercia já meu ministério, mas não sendo pastor, mas eu exercia meu ministério, e eu fazia a obra do Senhor já envolvido com pessoas que andavam de skate na época, pessoas que tinham problemas também com drogas. Eu tinha 20, 21 anos de idade. E depois que isso aconteceu, foi colocado no meu coração pelo diabo que acabou. Eu não tinha condição mais de fazer aquilo que Deus tinha de propósito para a minha vida. Eu havia fracassado. Eu errei e não tinha mais conserto para mim. E durante muito tempo eu vivi no engano e na mentira de Satanás. Mas passou os anos, eu fui entendendo aquilo que está escrito aqui em Jeremias, que a misericórdia de Deus, ele se renova todas as manhãs. Então todos os dias eu tenho a oportunidade de mudar a minha história. E eu comecei a entender a fidelidade de Deus, que mesmo eu tendo pecado errado, o que Deus espera para mim, a partir desse momento, é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E a partir desse arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus, ele é fiel e justo de continuar com a obra que Ele começou no meu coração quando eu era bem menino ainda, lá atrás. Que aquilo que Deus planejou para a minha vida, a missão que Deus queria que eu realizasse, iria se continuar, Ele ia ser fiel em cumprir. E hoje estou aqui, irmão, ministrando, sendo pastor de uma igreja, porque a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus independe do nosso coração, das nossas atitudes. Eu costumo dizer para muita gente que, na verdade, o problema não está no nosso erro, porque nós todos erramos, todos nós erramos. Não tem ninguém aqui que pode dizer que não tem pecado, porque se tiver segundo a palavra de Deus, que levantar a mão aqui e dizer assim, eu não peco, ou eu não tenho pecado, a Bíblia diz que ele já está pecando, porque ele é um mentiroso, porque todos nós pecamos, todos nós. Agora, o que faz toda a diferença na nossa vida é a atitude que nós vamos ter diante do pecado que nós cometemos. A atitude que o Senhor espera diante daquilo que aconteceu é o arrependimento verdadeiro e genuíno. É você se render ao Senhor. É você se arrepender pelo ato que você fez, porque o ato que você cometeu afastou você da presença de Deus. Mas Deus e tudo que Ele te prometeu ainda continua de pé, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Só que Ele está esperando a sua atitude para que Ele possa voltar a derramar a bênção dEle sobre a tua vida. Talvez, irmão, o que está faltando para você nessa noite é simplesmente isso. Talvez, eu creio no meu coração, que Deus está pronto, Deus fiel está pronto, Deus misericordioso está pronto para derramar na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Um dia Ele prometeu coisas para você,
Pessoas talvez profetizaram sobre a sua vida. E talvez você está vivendo coisas totalmente ao contrário daquilo que foi profetizado. Mas está à porta para ser entregue para você. Depende da sua atitude. Em nome de Jesus, que você possa viver a fidelidade de Deus. E que você possa ter atitude para que a fidelidade dele te alcance. Que se você se arrependa, que você se renda ao Senhor. Amém? Então, a primeira coisa que ele viu, ele se lembrou, Jeremias, foi das suas misericórdias. A segunda coisa, da sua fidelidade, da fidelidade de Deus sobre a vida dele. Em Mateus 28, 20, tem uma promessa de Deus que muitas vezes nós não damos valor a ela. A segunda parte do versículo de Mateus 28, 20 diz assim, ó: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você não esteve com você somente ontem, ou antes de ontem, ou talvez o ano passado. Deus está com você até quando? A consumação dos séculos. Chegou a consumação dos séculos? Não. O que significa? Deus está com você. Amém? Toma posse, irmão, em nome de Jesus, dessa promessa. O mais difícil que possa estar, começa a examinar a si mesmo. Começa a olhar para trás e começar a ver o quanto que Deus te ama e como que Deus quer mudar a história da sua vida. Deus, Ele é fiel. Ele está com você hoje, esteve com você ontem, vai estar com você amanhã, até o dia em que Ele vai voltar para nos buscar. E aí nós permaneceremos com Ele de eternidade a eternidade. Amém? Terceira e última coisa, que esse profeta se lembrou para que pudesse mudar a sua maneira de pensar e sua maneira de agir, está no verso 32, Lamentações capítulo 3, verso 32. 31, vamos ler o 31 e o 32. Diz assim: O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de suas misericórdias. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, se existe alguém triste, Ele usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Esse momento em que você está passando de luta, de tribulação, irmão, talvez é a realidade da sua vida hoje, pode ficar tranquilo que ela vai passar. Ela não é eterna na sua vida. Ela vai ser mudada, vai ser transformada a sua vida, mas é necessário que talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade. Porque ninguém aprende nos momentos felizes. Eu vou ler o texto, não precisa achar, só se você quiser. Está em Eclesiastes capítulo 7, verso 1 e 4. Olha só o que diz. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 e 4. Melhor é boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela até está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. É nos momentos de lutas, de tribulações que nós passamos, que nós aprendemos, que nós crescemos. Ninguém cresce num momento de alegria. Ninguém cresce num dia de aniversário, numa festa de aniversário. Mas a gente cresce muito nos momentos de enfermidade. Talvez você passou muito tempo no hospital. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei ficar muito tempo no hospital, internado no hospital, mas tive que permanecer 17 dias com Pedro, quando ele tinha 3 anos de idade, por conta de uma pneumonia que teve uma complicação muito grande e quase custou a vida do Pedro. Eu tenho certeza, eu posso dizer com todas as palavras, a enfermidade do Pedro e os 17 dias no hospital foi uma escola para a gente. Nos ensinou muito. Eu comecei a enxergar a misericórdia de Deus na minha vida, para que eu pudesse prosseguir com o meu ministério,
a partir do momento em que eu vi a mão de Deus sobre a vida do Pedro, restaurando ele de uma enfermidade que era para a morte. Nos momentos difíceis que nós passamos naquele hospital, clamando a Deus para que Deus pudesse agir poderosamente na vida dele, vendo as dificuldades daquelas pessoas que também estavam internadas naquele lugar. Tinha noites que a gente ia na janelinha da UTI para ver as pessoas. A Tuca não dormia de madrugada e às vezes a enfermeira levava ela para ir lá na UTI para poder orar com as pessoas que estavam lá e ver as pessoas que estavam lá. Tudo isso era um trabalhar de Deus, porque no momento tão difícil da nossa vida, nós pudéssemos trazer algo para nós, algum ensinamento para a nossa vida, porque é nos momentos difíceis que nós aprendemos. As dificuldades é uma universidade para a gente. As lutas que nós atravessamos nos levam a aprender muitas coisas. E eu queria dizer para você, irmão, que é promessa de Deus para a nossa vida. As nossas lutas, nossas dificuldades nunca é maior daquilo que nós podemos suportar. Talvez você está atravessando o pior momento da sua vida. Posso dizer com toda a propriedade, segundo a palavra de Deus, se você é um servo do Senhor, pode ficar tranquilo, irmão, que isso vai passar na sua vida. E você tem condição de atravessar esse momento que você está passando. E com certeza, você vai ser outro homem, outra mulher, depois dessa luta, depois dessa dificuldade que você está passando. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele possibilita até mesmo as dificuldades, as nossas lutas, para nos ensinar, para levar a gente para a direção onde Ele quer que nós estejamos. Esse texto é bem claro, não vai ser para sempre, irmão. Essa luta que você está atravessando não é para sempre. Talvez o que demora essa luta é você compreender os ensinamentos que Deus quer falar com você. E Jeremias conseguiu entender isso. Ele conseguiu entender que Deus tinha compaixão com a sua vida. Ele ia se compadecer dele, diante do quadro em que ele se encontrava. E ele entendeu que todas as suas adversidades eram oportunidades para que ele pudesse crescer no Senhor. Se a gente for ver a Bíblia e ver outros personagens, a gente vai ver que as coisas aconteceram dessa mesma forma com muita gente. A gente poderia aqui falar tantas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e começaram a caminhar com Deus e que passaram por momentos de prova. Mas os momentos de prova eram momentos de ensinamento, de aprendizado, universidade de Deus, para que ele pudesse ser uma pessoa diferente depois que ele passasse por essa luta. Que proveito você está tirando desse momento de tribulação que você está vivendo? Daí vai da postura que nós talvez estejamos tendo e talvez daquilo que nós deveríamos ter diante da luta. Você se lamenta? Você está se deixando ser vencido? Está abaixando a sua cabeça? Está como Jeremias, se tornando um homem e uma mulher chorona, entristecida, não consegue ver mais alegria em nada, deixando com que a toalha venha ao chão, né? Igual na luta de boxe, que a gente já falou aqui uma vez. Quando o cara está apanhando muito, ele não quer parar, mas não dá, porque ele está muito machucado. O treinador pode jogar a toalha no chão, dizendo para o juiz, para, porque não tem condição mais de prosseguir. Estou vendo muita gente que está jogando a toalha, passando pelas dificuldades, passando pelas lutas, mas esquecendo dessas três coisas em especial que o profeta Jeremias ele conseguiu enxergar para que ele pudesse ter uma vida diferente, para que a sua vida pudesse ser mudada, transformada diante de tanta opressão em que ele vivia. Deus quer levar você hoje a lembrar da misericórdia dele, da fidelidade dele e da compaixão que ele tem pela sua vida. Você é uma pessoa especial para Deus, só que ele quer te ensinar. Ele quer tratar a sua vida. Ele quer que você haja de forma diferente, que você consiga trazer uma alegria no seu coração, no seu rosto, que a alegria possa resplandecer. A Bíblia diz que a paz que o Senhor nos dá é a paz que o mundo não entende. A Bíblia diz que simplesmente a graça do Senhor sobre nós, ela já é suficiente. Só que muitas vezes nós temos tudo isso, mas nós não conseguimos compreender. A gente permite que os problemas, as lutas, as artimanhas do diabo venham nos matar, venham nos destruir, venham nos cercar, trazendo aflição, tristeza.
Mas hoje Deus quer mudar a sua história, irmão. Em nome de Jesus, creia. Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Levanta a sua cabeça. Começa a glorificar a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida. Você tem um sopro de vida. Você tem toda a condição de você ser uma pessoa diferente a partir de agora. E Deus está te dando essa condição. Por mais que você esteja passando por lutas, passando por dificuldade, creia. A misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus e na compaixão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé para a gente orar, né? Convido os irmãos do louvor para vir aqui. Essa semana tive uma experiência muito grande. Aprendi, na verdade. Nem fui eu que aprendi, mas serviu para mim. Nem era diretamente para mim, mas quando eu ouvi isso, eu trouxe muito ensinamento para mim. E eu confesso para você, mudou muita coisa na minha maneira de pensar. Minha sogra, ela foi no médico, e ela estava conversando com o médico, e era um médico que é até um primo meu, e ela contou que ela tinha ido numa outra médica, e que estava buscando algum tratamento alternativo. E essa médica, o tratamento alternativo dela era para rejuvenescimento, atrasar a velhice. Daí um médico, que é meu primo, que ele é um geriatra, ele cuida de pessoas idosas, ele virou para minha sogra e disse assim: por que você foi atrás desse tratamento? Daí a minha sogra disse assim: porque eu quero ter qualidade de vida. Daí ele deu uma lição para ela, que serviu para mim. Liguei para minha mãe na hora que eu cheguei em casa, na hora que a gente comentou sobre isso, liguei para minha mãe na mesa, eu ouvi isso, liguei para minha mãe, falei para minha mãe, eu aprendi. Ele disse assim: qualidade de vida não é isso que a senhora está procurando. Porque qualidade de vida não é os filhos enterrar o pai, é o pai, não os pais enterrar os seus filhos, é os filhos enterrar o pai. Faz parte do processo da vida. Todo mundo vai morrer um dia. A gente não está aqui eternamente. Um dia vai chegar o nosso dia. Agora o que importa é a condição que nós estamos. Daí ele começou a dizer: se ela está em busca de qualidade de vida, eu vou dizer para a senhora o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é a senhora, primeiro, aceitar as coisas da forma certa, naturalmente, da forma que naturalmente as coisas acontecem. A senhora vai ficar muito velha e um dia a senhora vai morrer, assim como eu vou também, quem está aqui vai também. Qualidade de vida é a senhora conviver com pessoas boas, se andar com pessoas inteligentes, pessoas que têm algo para acrescentar na sua vida. Qualidade de vida é você ir comer num lugar bom, de você estar rodeado de pessoas e estar bem acompanhado num restaurante. Talvez não vai ter dinheiro para ir sempre, mas pelo menos uma vez cada 2 meses, separa um dinheirinho para você ir lá e comer uma coisa diferente com alguém que você gosta, que é gostoso estar perto. Qualidade de vida é você pegar seu tempo, que você talvez está desperdiçando com tanta coisa, de você pegar alguns livros para você ler. Qualidade de vida é você estar na frente da televisão e no lugar de ver tantas porcariadas, você ver alguma coisa que possa acrescentar algo em você. Qualidade de vida é ver seus netos crescerem, cuidar dos seus netos. Qualidade de vida é você acordar todas as manhãs e ter a esperança que esse dia vai ser um dia bom. Qualidade de vida é você caminhar, talvez debilitado pela sua idade, mas você tem condição de fazer um exercício, de fazer uma caminhada, respirar ar puro. Qualidade de vida. E isso que Deus quer para cada um de nós, irmão. Não custa dinheiro. A única coisa que custa dinheiro que eu falei até aqui agora foi do restaurante. Se você não der, irmão, vai no Capra comer. Amém? Verdade. A gente vai dar de graça o almoço, né? Você fala: eu preciso levar alguém para comer fora, eu posso comer lá no Capra? Irmão, não vai pagar nada, pode ir lá. Amém? Irmão, qualidade de vida. E às vezes a gente reclama por um monte de coisa. Está vivendo na abundância de Deus, está vivendo no melhor de Deus e vive murmurando, vive se lamentando, vive entristecido. Chega disso. Para com isso. Ponha um sorriso no seu rosto, irmão. Um
Em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Deus não quer que você seja uma pessoa que, quando você vai conversar com alguém, no lugar de você trazer esperança e fé para a pessoa, você traz desgraça. Porque a coisa mais ruim do mundo é você conversar com alguém que está para baixo. Não é verdade? É horrível. A gente está passando isso dentro da nossa casa. A minha sogra está passando por uma luta que é muito mais psicológica, emocional, do que física. Mas ela está se permitindo. Ela começou a entrar num processo que ela começou a permitir que a tristeza pudesse tomar conta da sua vida. E eu louvo a Deus que ela saiu de casa essa semana, foi em casa comer. Estou louvando a Deus porque ela está começando a reagir. Mas, irmão, é ruim. Porque você está feliz, você está bem, daí você está perto de alguém que não está bem, que tudo é ruim. É horrível. É gostoso você estar perto de alguma pessoa que tem motivos para glorificar a Deus, coisas tão pequenas e insignificantes, mas é gostoso você estar perto dela, de você ouvir uma palavra de bênção. E Deus é fiel, porque Ele faz isso com a gente, irmão. Quarta-feira eu estava indo lá para a chácara. Daí tocou meu telefone, era o seu Zé. O seu Zé falou para mim: tem um pastor aqui que quer falar com você. Falei: pede para ele esperar. Eu tinha que buscar o Pedro. Falei: vou direto na chácara, depois eu volto buscar o Pedro. Eu fui atender ele, eu achei que era por um internamento, alguma coisa assim. Daí quando eu cheguei lá, saiu o pastor do carro, a sua esposa e a sua filha mais nova, uma moça. E elas estavam ali, e quando ele veio falar comigo, ele estava com um envelope na mão. Daí ele chegou para mim e disse assim: pastor, sabe quem nos trouxe aqui? Que nos trouxe aqui foi porque Deus falou muito forte com a minha filha. E ela balançava a cabeça assim. Falou muito o coração dela. E Deus mandou que ela pegasse todas as suas reservas, o dinheirinho que ela tinha separado para ela. Deus mandou que ela colocasse no envelope, que ela trouxesse aqui e entregasse aqui nessa obra. Irmão, você não tem ideia do que foi aquilo para mim. Foi o dinheiro. Podia ser R$5, podia ser 20 mil reais. O dinheiro deixou de ter importância. Mas o mais importante, sabe o que é? Você saber assim, ó, Deus está com você. É Deus mandando um recadinho, irmão, dizendo assim, ó, eu estou contigo. Continua fazendo a tua obra. Por mais que você possa estar passando por dificuldades, por lutas, eu não te abandonei. Eu estou dizendo aqui para você, estou com você. Foi o WhatsApp de Deus para mim. Às vezes eu mando um recadinho para a Tuca, ela manda para mim durante o dia, né? Como é que você está? A gente manda, troca um recadinho. Tão gostoso a gente receber de quem a gente ama um recadinho. De repente Deus não usou o celular, mas usou a vida de uma pessoa para dizer assim, ó, eu amo você, eu aprovo aquilo que você faz, continua, porque você não está sozinho, eu estou contigo, essa obra nunca vai parar. Irmão, eu saí daqui lá, até esqueci de ver o dinheiro, depois que eu fui olhar no envelope, o valor, porque não importava para mim, se tivesse um cheque de R$1 milhão, eu tivesse R$10, o que importa é que Deus tocou no coração de uma pessoa que é serva do Senhor, e ela deu, por obediência, tudo aquilo que ela tinha, para ser depositado na mão de uma obra, onde Deus cuida, onde Deus é o dono, e eu fiquei muito grato a Deus, louvei o Senhor. E quantas coisas simples acontece isso na sua vida todos os dias, e a gente não consegue valorizar aquilo que Deus é por nós. Você vai embora daqui a pouco, a gente vai cantar uma canção, você vai embora, e amanhã é segunda-feira. Depende se você entendeu essa palavra ou não, para que essa semana possa ser uma semana de bênção na sua vida. Esse coloque diante de ti a bênção e a maldição, o que você vai escolher. Coloque em prática agora, irmão. E amanhã põe em prática de novo. Começa profetizando vitória na sua vida. Hoje vai ser um dia de bênção. Tristeza não vai me pegar. Vou sair com meu coração cheio. E eu quero ter experiência com o Senhor nesse dia. De alguma forma, Deus, fala comigo. Coloca alegria no meu coração. Enche meu coração de esperança.